Na semana passada, nós falamos sobre crescimento. Nós falamos na semana passada sobre duas coisas principais. Na semana passada nós falamos sobre estender as tendas, sobre firmar as estacas, Isaías 54. Nós falamos que essa é uma palavra de Deus para nós nesse tempo, que Deus tem nos chamado a estender a nossa lona. Estique bem a tua lona, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Não te detenhas, diz o Senhor. E nós falávamos aqui que quando a lona está bem esticada, nós fizemos aqui um esquema aqui. Pegamos 4 estacas, que eram homens, e colocamos cada um segurando a ponta da lona. E eu dizia para eles: estiquem, estiquem, estiquem. E quando a lona ficou bem esticada, eu falei: dá até para eu pular em cima. Aquela lona estava esticada, ou seja, a lona estava sob tensão. Diga assim: sob tensão. A lona estava sob tensão. É assim que Deus, irmãos, tem nos permitido estar nesses dias, sob tensão. A lona estava esticada e o Senhor dizia: estique mais, estique para a direita, para a esquerda, estique para frente e para trás. E nós vimos ali em Isaías 54 que existia 3 elementos. Existia uma lona, mas também existia as cordas e existiam as estacas. Então nós entendemos, irmãos, que as estacas falam de um tipo de gente. As estacas falam de um tipo de pessoa, de um tipo de homem e mulher de Deus, de um tipo de servo, que no dia da adversidade não sai do lugar. Que no dia da crise, da dificuldade, da afronta, não sai do lugar. Por quê? Porque se a estaca, irmãos, ruir, cai tudo que está por cima. Então as estacas, elas precisam ser elementos estrategicamente colocados. Quando você vai erguer uma grande tenda, existem tendas que podem ter 3, 4, 5 mil pessoas embaixo. E para que essas tendas estejam firmadas, as estacas precisam estar geograficamente calculadas. E as cordas que ligam a estaca na lona precisam estar esticadas. Elas também estão sob tensão. Está todo mundo sob tensão. As estacas, as cordas e a lona. Aí nós falamos que as estacas são pessoas, um tipo de gente posicionado no seu propósito, na sua missão. Um tipo de gente que se conectou com o propósito, que se conectou com a missão. Um tipo de gente que entendeu o seu lugar e que falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aconteça o que aconteceu, eu estou firmado. São estacas que não estão presas na areia, são estacas que estão firmadas na rocha. Uau! E nós vimos que a lona fala de cobertura, e nós temos 2 tipos de cobertura. Nós temos a cobertura do céu, a cobertura divina, a cobertura de Deus, que essa nunca falha, que essa é a cobertura, é a paternidade do Pai, a paternidade de Deus. E nós temos também a cobertura falando daqueles que nos cobrem, daqueles que nos auxiliam espiritualmente, daqueles que exercem paternidade espiritual na terra. Todo homem está sujeito a um outro homem. A Bíblia sempre nos falou disso. Todos os homens da Bíblia você vai ver que eles tiveram tutores. Então a lona fala de uma cobertura, de algo que está cobrindo, de algo que está protegendo. E a lona fala de uma cobertura que quando está em tensão, muita tensão, não se rasga. Não tem trincas na lona. Quando chove não dá vazamento, irmãos. Porque mesmo debaixo de grande tensão ela está intacta. Mas para que a lona esteja intacta, as estacas têm que também estarem intactas. E a corda, irmãos, também não pode arrebentar. E nós falamos então que a corda era aquilo que ligava a estaca à lona. E nós chamamos a corda então de relacionamento. É aquilo que liga discipuladores e discípulos, pais e filhos, pastores e ovelhas, ovelhas e ovelhas. Porque as estacas também têm ligação das cordas entre si. E nós falamos que as cordas são elementos extremamente importantes nesse sistema. As cordas, olhem para mim, as cordas são elementos extremamente importantes nesse complexo. Por quê, irmãos? Porque se o relacionamento for fraco, as estacas e as lonas também serão fracas.
Por isso que esse é o tempo, irmãos, de nós forjarmos relacionamentos, de nós andarmos olho a olho, de forma transparente, com a mesma linguagem, no mesmo coração, caminhando para o mesmo lugar. No café de pastores passado, nós falamos sobre muralha de escudos. Eu não sei se você já viu o filme de guerra, mas joga lá no YouTube, o que é uma muralha de escudo? Muralha de escudo, irmãos, é um sistema de combate em que homens, né, na era medieval, lá na época de vikings e outras coisas, era um exército pequeno de 100 homens. Eles se ajuntavam uns com os outros e fechavam os escudos. Se você vê uma muralha de escudo, você não vê homens, você só vê escudos. Eles estão atrás dos escudos, mas eles fecham as pernas, os joelhos, as laterais, e em cima é tudo fechado. E não entra flecha ali nem por cima, nem pela frente, nem pelos lados e nem por trás. Eles se fecham como se fosse uma carapaça, como se fosse uma cápsula de escudos, eles estão embaixo. E exércitos de 100 homens na muralha de escudos conseguiram vencer exércitos de 2, 3 mil soldados. Por quê? Porque tinham uma estratégia e o relacionamento era forte. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. E eu estou falando de algumas coisas aqui que já falei na semana passada. Por quê, irmãos? Porque eu não sou um pregador. O meu negócio, irmãos, é edificar. A minha vontade, o meu desejo é edificar. Então eu fui chamado por Deus para edificação, botar tijolo por tijolo. Por isso que eu gosto da escola. Por isso que eu gosto de pegar mensagens e falar de um mesmo assunto, às vezes 3, 4, 5 domingos. Porque nós precisamos ter entendimento. Não adianta a gente dar um tiro para cada lugar, a cada dia. Nós precisamos ir caminhando e botando um elo de cada vez numa corrente, até ela conectar o que precisa conectar. Um tijolo de cada vez numa parede, até terminar a parede. Então, irmãos, é tempo de relacionamentos fortes. É tempo de franqueza, de clareza. É tempo de um guardar o outro. É tempo da igreja guardar o pastor. É tempo do pastor guardar a igreja. É o tempo, irmãos, que coisinha no nosso meio não pode mais existir. É tempo que Deus tem chamado homens e mulheres à lealdade, à fidelidade, de forma que tudo aquilo que se levanta contra o todo que estamos fazendo, qualquer um está apto para falar: irmão, vigia. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque você está fora do propósito, você está desalinhado. E Deus, ele tem um prumo rodando aí desde janeiro, e tem muita coisa acontecendo, então vigia. Fecha a brecha, entra na muralha, porque nós estamos atravessando um exército de milhões. E somos só os 300 de Gideão. Está entendendo isso? Isso me motiva demais, irmão. Isso me motiva demais. Abra sua Bíblia comigo aí, eu quero continuar falando com você sobre crescimento. Em 2 Reis capítulo 6, diz a palavra do Senhor assim, 2 Reis 6. Te adoramos, Espírito Santo. 2 Reis 6 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Olha lá, os discípulos dizendo ao mestre, as ovelhas ao pastor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Aí, ó, irmão, tá vendo como é que tudo é profético? Como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reunião, ou de reuniões. Eliseu disse: vão. O Eliseu falou: vão lá, podem ir. E aí, irmãos, eu penso que a maioria já começou a ir, porque eram discípulos, era um grupo, era uma equipe. Só que diz o 3 assim: então um deles parou e perguntou: não gostarias de ir com os teus servos também? Eita mistério. Um deles parou e perguntou. Irmão, sempre tem uma chegada, né? Sempre tem algum, irmãos, que o povo, o restante, gosta de chamar de puxa, você sabe o quê? Ah, isso é aquilo, irmãos, mas eu quero dizer para você que aí para frente vai acontecer alguma coisa.
E o Eliseu no meio deles vai fazer, não é uma diferença, é toda a diferença. Nós estamos vendo aqui uma palavra muito pontual. Os discípulos chegam lá para o seu discipulador, as ovelhas para o pastor, os filhos para o pai espiritual, e dizem assim: olha, o lugar está apertado, está complicado ficar aqui, não tem banheiro. Quando vai no banheiro é uma fila danada, né? Quando as crianças agitam na salinha, faz barulho aqui na sala de reunião. Então vamos aumentar esse negócio? Aí Eliseu falou: vamos. E eles falaram assim: vamos lá no Jordão, vamos descer no Jordão, lá nós vamos pegar lenha, vamos pegar madeira, e nós vamos construir um lugar maior e melhor. E Eliseu falou: ótima ideia, muito bom, Deus abençoe vocês, podem ir. Aí eles foram, todos felizes. Mas quando eles estão indo, um para e diz assim, volta lá e diz assim: ô Eliseu, é o seguinte, você não poderia ir com a gente também não? Seria tão bom que você fosse com a gente. E o Eliseu falou: ok, eu vou com vocês. Sabe o que eu estou vendo aqui, irmãos? Alguns elementos. A primeira coisa, falta espaço. Tirando nossos olhos para coisas físicas e geográficas, né? Nós estamos brincando aqui, mas nós estamos entendendo, irmãos, que o reino está se ampliando. Estamos entendendo, irmãos, que a conexão profética de uma igreja redentora, daquela igreja que é a igreja de Yeshua, aquela igreja que nos últimos dias, sabe, eu levantarei a minha igreja, a igreja na qual as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, a igreja com a visão, irmãos, de igreja, de corpo, de reino, ela está se ampliando nesses dias, ela está, sabe, se articulando, ela está se organizando, e essa igreja vem crescendo. Só que para essa igreja crescer, precisa de dois elementos aqui principais. Você vai ver depois um terceiro, mas primeiramente precisa de dois elementos. Nós precisamos que cresça o nosso espaço. Então nós vamos descer ao Jordão, e lá nós vamos precisar de madeira, e vamos precisar de água do Jordão. Para que aquilo que nós estamos construindo no Senhor seja relevante e efetivo, nós precisamos descer ao Jordão e encontrar madeira. Nós precisamos o quê? Vai anotando aí: descer ao Jordão e encontrar madeira. Diga assim: descer ao Jordão. Fala de renúncia, que nos persegue em todas as palavras dessa casa. Porque, irmãos, a palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão, a tradução de Jordão significa aquele que desce. Foi lá que Naamã teve que descer, lá no Jordão. E o que Naamã faz no Jordão? Ele não foi lá beber água, porque a água do Jordão é suja. Ele não foi lá tirar uma foto, uma selfie, e colocar no Instagram, porque lá na terra dele tinha rios mais bonitos. Ele foi lá no Jordão, porque no Jordão era um rio feio e barrento. Agora lá em Jerusalém está até bonitinho para você ir lá batizar de novo nas águas do Jordão e tirar uma boa foto. Não tem problema nenhum nisso. Mas naquele tempo o Jordão não era um rio bonito. Mas foi naquele lugar que o Senhor levou a Naamã, comandante dos exércitos da Síria, porque era um homem leproso e escondia toda a sua lepra, a sua sujeira debaixo da sua farda. Ele era o oficial que tinha a farda mais bonita do mundo. De onde o Senhor tirou isso? Porque a Síria, nesse tempo, era o exército mais poderoso do mundo. Então o exército, o general do exército mais poderoso do mundo, tem a farda mais bonita do mundo. Todo emedalhado, cheio das condecorações, das medalhas de guerra. Naamã, irmãos, foi o primeiro ministro da guerra que o mundo já viu. Porque ele era mais que um combatente. Ele era um articulador de defesa e ataque. Ou seja, ele era o ministro da guerra, Naamã. Só que a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. Ou seja, lepra mata. Lepra fede, sabia, irmão? Faz a pessoa definhar em vida. Lepra faz a pessoa se coçar com cacos de telha, como fez Jó. Faz a pessoa ter os seus extremos caírem em decomposição.
Então Naamã era um grande homem perante o seu senhor, porém era leproso. Então aonde que ele tem que ir? No Jordão, porque Jordão significa aquele que desce. Então desce lá, Naamã, e vai se humilhar. Vai lá se humilhar. E quando chegou lá, ele achava que Eliseu ia ter toda uma pompa para recebê-lo. Eliseu nem vai lá onde ele está. Manda o servo, Eliseu manda Geazi chegar e falar: manda o Naamã ir lá tomar um banho. E ele ficou indignado. Sabe por quê? Porque Naamã muitas vezes aqui hoje sou eu e você. Aquele que é leproso, doente, na alma, no corpo, na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, nas vaidades, no orgulho, na soberba, nas posições que não abrimos mãos. Doente, são lepras na alma. Só que nós estamos vestidos com uma roupa muito bonita que esconde tudo aquilo que temos. Nosso fardamento é muito bom. Só que para todos nós, irmãos, já é chegado o tempo de encontrar o Jordão. Já é chegado o tempo de encontrar o Jordão. E no Jordão ele falou: eu não mergulho aqui de jeito nenhum. E o carroceiro, irmão, o carroceiro, o guia da charrete falou assim: ô comandante, o senhor já não veio até aqui? O senhor veio de longe, veio até aqui. Por que o senhor já não usa a situação, já não faz o que tem que fazer? Quem sabe dá certo. Só que para isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for estudar história, você vai ver que Naamã, ele não mergulhou naquele rio de roupa. Naamã teve que tirar suas fardas. Ele mergulhou no rio nu. Sabia disso? Não tinham pessoas ali, só tinham os servos dele. E ele tinha que mergulhar no rio nu. Sabe para quê? Porque nem, as pessoas de Israel, nem o governo da Síria e nem os israelitas sabiam que ele era leproso. Por quê? Porque se soubesse, ele tinha que ser afastado. Ele tinha que ser tirado do meio da sociedade e colocado fora. Por que ele ainda era o general? Porque ele se escondia. Por que nós estamos ainda onde estamos? Porque nos escondemos. Mas nesse momento ele teve que tirar toda a sua farda e mostrar para aqueles que estavam vendo. E depois correu a notícia e todos agora estavam sabendo: Naamã era leproso. Ele era, mas agora não é mais. Porque quando ele tira seu fardamento, irmão, sua pele já está cheia de úlceras, de crostas. E ele tem que mergulhar não uma, nem duas, mas 7 vezes naquele rio, até que a sua pele se tornou limpa como a pele de uma criança. E agora todos sabem: Naamã é leproso. E ele diz: eu era leproso. Por quê? Porque encontrou o Jordão. Nós estamos aqui num outro episódio e esses homens dizem: para que nós possamos crescer, para que a sua família possa crescer, para que o seu trabalho possa crescer, para que a sua empresa possa crescer, para que a sua igreja possa crescer, para que a sua vida espiritual, o seu ministério possa crescer, para que seu chamado possa crescer, você precisa encontrar o Jordão. Você precisa descer ao Jordão. Jordão significa aquele que desce. E no Jordão encontraria o que? Água. O que representa a água na Bíblia? A água na Bíblia fala de 2 coisas: da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o que limpava naquele tempo? Água. Vós já estáis limpos. Ele está dizendo que a palavra também limpa. E o que mais que diz a água? Fala sobre o Espírito. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então no Jordão eu precisava encontrar águas. Palavra e vida. Palavra e virtude no Espírito. Você está entendendo isso? E que mais que eles precisavam? Eles precisavam chegar ao Jordão, porque lá no Jordão eles iam precisar arrumar madeira. Madeira fala de quê, irmão? Madeira nos remete à cruz. E a cruz nos remete à morte. E morte nos remete à renúncia. E é isso que faz
com que o nosso espaço seja ampliado. É isso que faz com que a minha vida se amplie. Palavra, Espírito e morte. Cruz. Ah, Jesus. Deixa eu ir embora. Aí diz assim, verso 4. E foi com eles, então o Eliseu foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Chegaram no ambiente e começaram a fazer o que precisavam. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. Está lá o homem assim, ó. Batendo na madeira, cortando a lenha, a árvore. Aí você já viu que o machado, ele tem um cabo de madeira e tem um ferro do machado, não é isso? Aquele ferro do machado prende no cabo, é encaixado, igualzinho é hoje. E com a força que ele estava batendo, foi batendo, o ferro foi soltando, ele não viu. Quando ele fez o movimento, o ferro foi embora, caiu lá dentro do rio. E ele ficou só com o cabo na mão. Aí sabe o que ele diz? Ai, meu senhor! E olharam todo mundo para ele, e ele diz: esse machado era emprestado. E pensa numa coisa cara, antigamente era um machado. Era uma ferramenta de luxo, irmãos. Eu fui ler sobre um machado, irmãos, naquele tempo. Tinha o valor de uma motosserra no tempo de hoje. Você sabia que chegou um tempo em Israel, que Israel não produzia ferro, não produzia espadas, não produzia enxadas, não produzia machados. Quem produzia eram os filisteus. Israel tinha que comprar o metal preparado de povos pagãos. Então era algo que custava muito caro. E olha só que interessante, quando ele diz assim: ah, meu senhor, era emprestado. Esse senhor que está aí é com letra minúscula. Você já viu isso? Já viu ou não? Ai, meu senhor, ele era emprestado. Esse senhor que ele está gritando não é Deus, é Eliseu. Quando ele diz: ai, meu senhor, perdi o machado, vale uma fortuna, não tem dinheiro para pagar, e ele era emprestado, ele recorre a quem? Ao Senhor, ao Eliseu. Sabe o que eu penso? Ah, irmão, eu gosto tanto de estudar a Bíblia. Sabe o que eu penso? Que esse aqui era o homem que tinha chamado Eliseu para descer junto. Sabe, Mateus, existem pessoas, irmãos, que o Senhor levantou para caminhar conosco. E em determinados momentos da nossa vida fará toda a diferença. Honrar pessoas protegem nossa vida, protegem o nosso ser. Sabe, eu tenho algo, a Bíblia não fala aqui, mas eu tenho algo tão forte no meu espírito, que esse cara era porque assim, desceu toda uma companhia, era uma escola de profetas. Eliseu, assim como Samuel, também teve uma escola profética. Aquele grupo ali eram meninos sendo treinados a serem profetas. E desceu aquele tanto de meninos, de rapazes, e quando eles estão descendo, um volta e fala assim: ô Eliseu, por que você não vai com a gente? Eu sinto que você precisa ir com a gente. E Eliseu falou: então vamos. Aí Eliseu foi lá, irmãos, e ficou supervisionando. Eliseu já era mais velho nesse tempo. E eles estão que derrubam a árvore, estão que derrubam a lenha. Chegaram ao Jordão, aquele que desce. Chegaram na fonte das águas e estão derrubando lenha. Até que o machado dá problema. E ele grita: ai, meu senhor era emprestado. E o que acontece? O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Porque ele não estava lá perto. Ele só escutou o grito: ai, meu senhor! E Eliseu falou: pronto, deu problema. E depois ele vem com uma cara, sabe aquelas caras assim, irmão, de quem fez bobagem? E vem entristecido. E Eliseu fala: o que aconteceu? Ele falou: já era o machado. A minha ferramenta de trabalho, ela afundou. E eu não tenho dinheiro para pagar esse machado, não. E também não tem mais ferramenta para a gente construir, para a gente separar madeira. E o Eliseu vem e diz assim: o homem de Deus perguntou: aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu foi lá,
cortou um galho, mirou o lugar, perguntou de novo. Exatamente, você viu onde o ferro caiu? Foi ali, ali não, exatamente, ali, bem ali, mais para o lado daquela margem, um pouco para frente ali, naquele lugar lá. E Eliseu foi lá, cortou um galho, diz a palavra do Senhor, mirou lá e jogou exatamente naquele lugar, fazendo flutuar o machado. Meu Deus. Sabe o que é isso? Sabe, diante de uma situação dessa, eu vejo que uns se empolgam. E tem uns que não têm força nem para aplaudir, ficam olhando assim, irmãos, é porque ainda não entende o espírito da profecia. Eliseu aqui não é um homem, irmãos. Eliseu aqui representa o espírito da profecia. E sabe que a Bíblia diz que o espírito da profecia tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Quando diante da minha vida de situações eu vejo a morte, e não há nada natural que pode ressuscitar a não ser aquele que vive, é o Senhor, eu clamo por quem? Pelo espírito da profecia, que tem o poder de trazer vida àquilo que está morto. Isso é o acesso dos filhos de Deus ao sobrenatural. Há um mundo, irmão, de glória, de poder, de autoridade, de esperança, de fé. É isso que separa de uma igreja triunfante e de uma igreja que dorme, que não entende, não consegue ver as movimentações do céu. Sabe quando Eliseu chegou, olhou para aquele menino e falou: cara, fica tranquilo. E ele falou: mestre, o meu machado já era. Ele falou: fica tranquilo, o Senhor está aqui e Ele vai resolver isso, descansa nele. Me mostra exatamente onde foi. Ele foi lá e cortou um outro galho. Ele foi lá e tombou uma árvore. Ele foi lá e trouxe um outro galho que também representa a cruz, o sacrifício do cordeiro. Sabe que pode trazer a vida, irmãos, tudo que morreu. Lançou aquele galho naquele lugar. E aqui não tem uma declaração, mas eu tenho certeza que ele declarou. Ele declarou: machado, de onde você esteja, flutue agora. E ele subiu. Você já viu o ferro boiar? Você já viu? Só na Bíblia, né, Marquinhos? Isopor boia, irmãos, ferro não. Mas sabe o que está fazendo, irmãos? Deus trocou toda a composição, sabe, toda a matéria daquele metal naquele momento para que ele subisse e flutuasse. E ele veio flutuando assim, ó, e a corrente da água veio trazendo, e aquele menino só abaixou assim, ó, estendeu as suas mãos, e nas mãos dele pegou de volta o ferro do machado. Então o espírito da profecia falou: pegue o machado, monte a sua ferramenta de novo e volte ao trabalho. Tchê, Canahai. Volte ao trabalho. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós somos uma igreja que nós nos movimentamos e tentamos fazer algo para o Senhor, e muitas vezes o nosso serviço foi equivocado, e muitas vezes a nossa movimentação foi debaixo de orgulho, de vaidade, debaixo de busca de uma função, de um título, de um reconhecimento. As motivações que nos levaram a servir foram erradas, e por causa disso o nosso machado afundou. E tem um monte de gente nas igrejas, não estou falando aqui no Mevan não, aqui também tem, mas estou falando em toda a igreja brasileira e na igreja fora do Brasil, parada e frustrada e machucada. E você chega em tantos homens e diz: cara, se você parou por quê? Você parou por quê? Você parou por quê? Ah, o fulano, o ciclano, o pastor, o líder de louvor, o diácono, o meu irmão, a igreja, a denominação. E você dá falta de pessoas e pergunta para outras e dizem assim: cadê o irmão? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Ah, pastor, ele desanimou. Desanimou por quê? Porque ele está ferido, ou porque ele foi ferido. E aí ele parou. A minha pergunta para você que está aqui perseverando, a minha pergunta para você que está aqui firme, se você está aqui nessa noite, você está firme. A minha pergunta para você que não parou é: irmãos, tem alguém aqui que nunca foi ferido? Tem? Se tem, levanta o dedo, irmão, quero que você ore por mim.
Eu quero que você me passe essa unção. Tem alguém aqui que nunca foi ferido? Tem alguém aqui que nunca foi decepcionado? Tem alguém aqui que nunca foi acusado? Tem alguém aqui que nunca tentaram puxar seu tapete? Tem alguém aqui que nunca foi caluniado? Tem alguém aqui que nunca mentiram contra você? Tem alguém aqui, e não estou falando só do mundo não, de dentro de uma igreja. Tem alguém aqui que já tem anos na fé e passou por uma igreja e nunca teve problema nela? Se tem, irmão, por favor, ora por mim. Eu quero essa unção que você tem, porque eu já fui, irmão, assim como eu sei que você também foi, caluniado, humilhado, perseguido, pisado, e você foi ferido. Só que você não parou nas feridas. Você foi ferido, mas você permaneceu. Você avançou. Você levantou a cabeça e não permitiu que isso parasse você. E por isso você está aqui nessa noite. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso nós não podemos olhar para as pessoas que pararam e somente, irmãos, lamber feridas. Nós precisamos, como temos pregado desde o domingo passado, nos mover em amor. Mas nós precisamos, irmãos, trabalhar a palavra, o confronto da Escritura, a ferida que sara. A ferida que sara. A Bíblia diz que Ele mesmo fez a ferida e Ele mesmo vai sarar. Andar com Jesus não é só bálsamo, irmão. A Bíblia fala que a Escritura é uma espada. E a Bíblia fala que Ele fez a ferida, ou seja, Ele fere também. Tem tanta gente ferido achando que é o diabo. Eu quero dizer para você, Deus também fere. Mas aquele que fez a ferida, Ele mesmo vai sarar. Você está entendendo? Nós precisamos tanto de restauração. Nós precisamos tanto nos mover como igreja, irmãos, para primeiro nos apresentar sarados diante do Senhor. E depois sarar as pessoas que precisam de cura. As pessoas que precisam de cura, elas precisam de restauração. E como restaurar alguém que precisa ser restaurado? Você já viu alguém que tem uma doença muito pesada? Ela tem um câncer. Então ela procura tratamento. Só que a pessoa tem um câncer e vai procurar um tratamento no pediatra. E o pediatra olha para ela e fala assim: olha, cara, eu não sei bem o que você tem. Toma esse xarope aqui. Ele é de cereja. Não é tão ruim assim, mas toma e você, sabe, vai melhorar. E o cara volta depois de um mês, está pior do que estava. E ele chega lá e diz para o médico que não adiantou nada. E o médico indica ele lá para o ortopedista. Aí ele vai no ortopedista e fala: eu estou com alguma coisa, sabe, me dói as pernas, me dói a coluna, me dói a cabeça. E o ortopedista fala: toma anti-inflamatório. Eu vou te dar esse anti-inflamatório, ele é muito bom. Só que passou um mês, ele está pior. Ele foi para um infectologista e falou: você tome um antibiótico. E esse é muito bom. E ele tomou o antibiótico e ficou pior. Até que alguém com entendimento de restauração falou: cara, vá num oncologista. E quando ele foi no oncologista, falou: cara, você tem um câncer. E você já está à beira da morte. Muitas pessoas que conhecemos estão assim. Talvez nós estejamos assim. Você está à beira da morte, cara. Você está no seu último suspiro espiritual. Você já está respirando por aparelho espiritualmente. Você está no seu último fio. Daqui a poucas horas você vai morrer espiritualmente e vai cair no pecado. Aí o oncologista fala assim para ele: sabe o que vai salvar você? Um tratamento tão violento, chama quimioterapia e radioterapia. E quando você se submeter a esse tratamento, ele vai ser mais forte do que a doença que você tem. E aí você vai achar que está morrendo mesmo, porque nos primeiros dias você vai ficar pior do que você está. É assim que eu entendo o tratamento de Deus, o intensivo de Deus. Quando essa química entrar no seu ser e essa radiação entrar em você, isso vai impactar tanto a sua vida. O médico dizendo para ele
que seus cabelos vão cair, seus dentes vão enfraquecer, seus ossos vão... Mas, cara, você vai achar que aí está morrendo mesmo, mas no final de tudo, você vai se apresentar curado. No final de tudo, você será um novo homem. Você vai estar curado e livre disso. Sabe por quê? Porque você precisa de um tratamento intensivo. É disso que muitos de nós precisamos. É de um tratamento, irmãos, do sangue de Jesus, sabe? Assim, ó, sendo, sabe? Uma transfusão do sangue do Cordeiro na nossa veia. Uma radiação de glória sobre a nossa casa. Sabe, nos impactando, nos movendo, nos ativando, mostrando quem realmente somos, nos tratando, nos restaurando, para que possamos nos tornar uma casa firme, e a honra da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Nós precisamos entender isso, irmão. E para isso o que nós precisamos? Do que precisamos? Nós precisamos. Eu preciso alargar minha vida, pastor. Eu preciso alargar minha tenda. A tenda da revelação dentro de mim. Sabe, pastor, eu já tô restrito. Eu preciso de mais. Eu quero revelação. Eu quero mais entendimento. Sabe, pastor, eu quero mais santidade. Eu quero mais vida de Deus. Sabe, pastor, eu quero mais vida do Senhor. Então você precisa largar o espaço, porque nesse espacinho aí não está dando não, filhinho. E para estender o espaço, irmão, primeira coisa, pega seus apetrechos e desce ao Jordão. Jordão, aquele que desce. Jordão significa o lugar de humilhação, aonde até Jesus passou por ele. Para Jesus, irmãos, era como uma humilhação passar naquele lugar. Por quê? Porque ele era o filho do próprio Deus, sendo batizado por João. E João falou, cara, eu não posso fazer isso contigo. Jesus falou, faça. Sabe por quê? Porque o Jordão é um lugar onde nós abrimos mão daquilo que é nosso. Ou seja, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O Jordão é esse lugar onde você chega, mas depois de passar por ele, Jesus fez isso. Depois que passou por ele, o que aconteceu? Os céus se abriram, desceu uma pomba e diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, aleluia! O Jordão revela a sua identidade. O Jordão mostra quem você é. O Jordão, passar por ele, mergulhar nele, faz os céus se abrirem, a glória de Deus se manifestar e o Senhor bradar para toda a terra, esse é meu filho e nele eu tenho prazer. Aleluia. Esse é o Jordão. Eu preciso descer a ele e cortar lenha, irmão. Cortar lenha. Agora eu vou te falar, querido, se nesse processo todo o machado afundar, conte com a pessoa que você está caminhando junto. Tem muita gente, irmãos, malhando ferro frio. Você já viu que ferro se malha quente? Você põe o ferro lá e deixa ele no fogo até virar brasa. Quando ele vira brasa, ele está vermelhinho, o ferro fica mole. Aí você malha o ferro. O que é malhar ferro frio? Pega um martelo e dá no aço frio. Irmão, vai moer a sua mão e o aço vai ficar inteiro. Isso é malhar ferro frio. Tem gente, irmãos, trabalhando com machado, mas está só o cabo. Tem gente tentando derrubar a árvore só com um toco na mão. E por isso que a árvore nunca cai. Pegou? Entendeu? Por isso que aquela pessoa que você está trabalhando nunca converte. Por isso que a situação na sua família nunca muda. Por isso que a sua empresa não sai do lugar. Porque você está malhando ferro frio. A sua ferramenta está sem corte. Você está batendo só com a madeira. Só com a madeira. E agora? Agora eu preciso descer ao Jordão. Já estou nele, pastor. Desci ao Jordão. Só que agora eu perdi o machado. Então agora você vai ter que recorrer à pessoa a quem você está caminhando junto. Lembra que lemos aqui na quinta-feira Tiago, capítulo 5, verso 16, se não me engano. Está na Bíblia, irmão. Depois você lê lá e encontra. Mas diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros
e orar uns pelos outros para sermos curados. Quando eu confesso meu pecado ao Senhor, Ele me perdoa. Mas quando eu confesso o meu pecado ao meu irmão, eu sou curado. De algo que às vezes já confessei ao Senhor, Ele já me perdoou, mas eu não me perdoo. Mas eu não tiro isso da cabeça. Aí eu confesso ao Senhor de novo, e o Senhor fala: filho, eu não posso fazer mais nada, porque você está me confessando uma coisa. Eu olho para a sua vida, não vejo mais isso. Eu olho para você e não vejo mais isso. Eu olho para ti e não vejo tua imundícia. Eu olho para ti e não vejo teu pecado. Por quê? Porque você já me confessou e eu já te perdoei, você já está limpo. Mas me sinto sujo, porque você precisa então da oração, irmão, de um homem. Você precisa compartilhar o seu coração com uma pessoa, porque é assim que existe cura. E é assim que você retoma o seu machado. Sabe o que machado fala? Machado fala de ministério. Machado fala de serviço. Machado fala da obra que Deus colocou na sua mão para fazer. Sabe qual que é a revelação maior dessa história? É que o machado é emprestado. E sabe quem emprestou o machado para você? Não foi homem algum, foi o próprio Yeshua. O seu ministério não é seu. O serviço que você desenvolve não é seu. A unção que você se move não é sua. Os dons que você carrega não são seus. Tudo pertence a Ele. E naquele dia, quando você se apresentar diante do trono, diante do tribunal, diante do Senhor, Ele vai falar: cadê o machado que eu dei à sua mão? Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nos movemos nessa terra é emprestado. Até o fôlego que nos faz levantar todos os dias é emprestado. Quando o Senhor recolhe o nosso fôlego, irmãos, acabou. A unção, a graça, o poder, a revelação, o entendimento. Por isso que não podemos nos vangloriar nisso, porque não é nosso, é dom de Deus. O poder com que nos movemos, a unção que está depositada sobre nossas mãos, sobre o nosso ser, a capacidade de ensinar, a capacidade de ver nos profetas, a capacidade de se mover em milagres nos evangelistas, é dom de Deus e pertence a Ele. E um dia você vai ter que entregar. Por isso você não pode perder, porque se você chegar no dia da entrega, irmãos, e tiver perdido Ele na terra, aí estamos com problemas. Porque você recebeu algo emprestado, e naquele dia terá que devolver o que você recebeu, e ter feito dele, irmãos, um uso correto. Porque tudo aquilo que você tem repousa sobre sua vida é emprestado. Eliseu tinha que estar ali. Eliseu não representa um homem, representa o espírito da profecia, que tem trazido à igreja olhos de águia, que tem trazido à igreja entendimento, revelação, que tem trazido à igreja, irmãos, o manifestado poder novamente. Sem Eliseu ali, o espírito da profecia não estava no ambiente, então não podia existir um milagre. Mas porque Eliseu, um menino, resolveu levar Eliseu, então estabeleceu então um lugar de milagres. Nós precisamos, irmãos, buscar esse lugar, buscar essa presença de Deus no nosso meio, e precisamos valorizar aqueles que caminham conosco. E respeitar, irmãos, não estou falando só de pastores não, respeitar o que cada um carrega, respeitar a essência que cada pessoa que caminha com a gente tem. Falar: poxa, eu sou amigo do fulano, ele é um amigão meu, mas cara, pensa num homem que é profeta, reconheça isso, irmão. Poxa, eu sou amigão do Beltrano lá, pô, aquele cara é gente boa, pensa num homem evangelista que ganha alma igual aquele, honre essa pessoa por isso. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento. Sabia que a gente fala tanta coisa da igreja. A gente fala tanta coisa da igreja. Abre sua Bíblia em Apocalipse, eu vou mostrar uma coisa para você. A gente vê tantos problemas com a igreja, tanta coisa.
no Brasil, fora do Brasil, na nossa denominação, na denominação dos outros. A gente vê às vezes tanta coisa, que às vezes a gente até tende a desanimar ou então tende a criticar. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você que o Senhor me mostrava hoje. Apocalipse capítulo 1 diz assim: abriu aí? Verso 10, a visão de João no Apocalipse diz assim: no dia do Senhor achei-me no Espírito, a ouvir por trás de mim uma voz forte, como a de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê, e envia estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas do Apocalipse. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, como uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo. Ao verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Olha a visão que João está vendo. E quando eu voltei-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu falar uma coisa para você: não afronte a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: não se levante contra ela. Ela ainda é a esposa de Cristo. Com todas as suas máculas, as suas rugas, ela ainda é a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse, os 7 candelabros ou 7 castiçais falam das 7 igrejas. E quando Apocalipse fala de 7 igrejas, tá aí os nomes: Tiatira, Esmirna, Filadélfia. As 7 igrejas é um contexto geral de toda a igreja de Cristo na terra. Jesus pegou uma amostra, pegou o número 7, para falar que aquelas 7 igrejas representavam toda a igreja na face da terra. E quando ele diz ali em Apocalipse, ele fala que o candelabro representa as igrejas. As 7 igrejas, tinham 7 candelabros e 7 igrejas. A Bíblia também fala de 7 estrelas. E Apocalipse fala que as 7 estrelas eram os 7 anjos da igreja. E a Bíblia fala aqui, que acabamos de ler, que no meio dos 7 candelabros, ou seja, no meio dos 7 candelabros, olha onde ele está. Sabe o que eu quero dizer para você? A igreja ainda é o único meio pelo qual o mundo pode enxergar a Cristo. A igreja ainda é o meio, o único meio pelo qual o mundo pode enxergar a Cristo. Porque Cristo não está na natureza, Cristo não está nos rios, nos mares. Cristo está revelado pela sua igreja. Independente de como você possa vê-la, respeite a noiva do Cordeiro, porque Ele ainda está no meio dela. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo. Ele ainda está no meio dela. E é o único lugar em que o mundo pode vê-lo, dentro da sua igreja. A palavra de Deus diz que quando João olhou tudo isso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai vendo as igrejas: Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Você viu aí nesses dias que estudamos.
espírito de Jezabel, espírito dos nicolaítas, doutrina de Balaão, frieza, tanto de coisa que João foi vendo. E a visão de João mostrava assim, olha, nessa fase da igreja, a igreja é Esmirna. Nessa fase da igreja, a igreja é Laodiceia. Nessa fase da igreja, a igreja é Filadélfia. Nessa fase da igreja, a igreja é Éfeso. E dizia, nessa fase da igreja, a igreja é fria. Nessa fase da igreja, a igreja é mundana. Nessa fase da igreja, a igreja é perversa. Nessa fase da igreja, a igreja é adúltera. Aí você falava assim, eu pensava que a igreja era só santa. Não, essa aí não tem no Apocalipse, não. Ainda não. Mas por quê? Porque nós não conhecemos Bíblia. Porque quando ela se tornar santa, Ele vai voltar para te buscar. E esse é o nosso trabalho, nos preparar para isso. Aí vem dizendo dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja. Aí, irmãos, o apóstolo João, que está escrevendo isso aqui, e é igualzinho eu e você, jogou a toalha, falou assim, Deus o livre. Falou, parei, saí da brincadeira. Falou, estou fora disso aí, essa igreja aí, nem Jesus está querendo ela, estou fora. E o Senhor foi mostrando igreja, igreja, até acabar as 7. Até acabar as 7. Os 3 primeiros livros, só que no 4º livro, a visão que João estava tendo, irmão, era aqui, ó. A visão que João está tendo é aqui, ó. A visão que João está tendo, vendo a igreja, é uma visão terrena. E assim é como a maioria de nós vê a igreja, numa visão terrena. Uma visão terrena. Aí é assim, é assim, é assim, é assim, aí desanima. E quando desanima, morre. É aquilo que falamos no início. Mas quando ele foi desanimar e falou, eu acho que nem o Senhor dá jeito nessa igreja. Aí o pai falou assim para ele, engana o céu, sobe para cá. Aí ele foi assim, ó, transladado a um nível maior, para poder ver a igreja de uma outra dimensão. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, verso 1, Apocalipse 4, diz assim, depois destas coisas, que coisas? De ver toda aquela imundície, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas, que depois destas deverão acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, aleluia! Não acabou ainda! Eu não sei qual fase estamos, mas não acabou ainda! No final das coisas, o Senhor olha para João e diz, sobe aqui, capítulo 4. Abriu uma porta no céu e diz, veja de outro ângulo. Agora, depois de tudo que viste, passarei a te mostrar as coisas que hão de acontecer. E abriu a ele o mundo físico, o mundo espiritual. E começou a ver os seres viventes, os 24 anciãos, os 7 candelabros, as 7 igrejas, e Yeshua, o Filho do Homem, como o cordeiro que havia sido morto no meio das igrejas. Então Deus pôde falar para ele, ele ainda está lá, ele ainda é o marido da noiva, e ele é o único meio pelo qual o mundo pode ver Jesus. Aleluia! Nós precisamos acreditar na igreja, acreditar na noiva. Não saia da tua boca defraudação contra a igreja de Yeshua. Não compartilhe nas redes sociais coisas que escarnecem da igreja. Ainda daqueles nossos irmãos desviados, desfocados, que postam aquele tanto de coisa, não entre no meio disso, porque aquela igreja que está sendo escarnecida é a noiva do Cordeiro. Guarde a igreja, ame a igreja, proteja a igreja, cuide dela, porque para isso existimos. Porque para isso existimos. Eu quero acabar lendo com você um versículo. Meu Deus, obrigado, Jesus, pelo Espírito do Senhor que está aqui nessa noite. Te adoramos, Espírito Santo.
Te adoramos, Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a de Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser. Levanta sua mão, aplaude a Ele nessa noite. Ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória. Todo o poder é dele, é dele. Sabe de uma coisa? Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, era essa igreja, essas são as 7 igrejas da Ásia Menor. E lá tinha a frieza, e lá tinha o fracasso, e lá tinha a Jezabel maldita, e lá tinha a doutrina de Balaão, e lá tinha Nicolaíta, mas lá também tinha o Cordeiro. As 7 igrejas fecharam com os candelabros e o Cordeiro estava lá no meio. Sabe por quê? O Cordeiro, irmãos, não vai largar a igreja por causa dessas coisas. Essas coisas vão largar a igreja por causa do Cordeiro. Essas coisas vão largar a igreja por causa do Cordeiro. O Cordeiro é o dono da igreja. E Ele é santo e inabalável, digno de toda honra, louvor e glória. E por causa dele, a igreja se tornará incorruptível. Ele não vai deixar a igreja, não, irmão. Ele não vai. Essas coisas que vão deixá-la, porque o Cordeiro é triunfante. Para a gente orar, Apocalipse 2 diz assim: ainda aí, olha, o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha que forte, irmão. Estas são as palavras daquele, ou seja, Yeshua, que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Irmãos, o governo está na sua mão. Ele tem as 7 estrelas. As estrelas falam do anjo da igreja, falam das colunas levantadas para cuidar dessa igreja. E esses homens estão nas mãos do Senhor. E diz assim:
em sua mão direita, e ele anda entre os 7 candelabros, ou seja, ele anda no meio das igrejas. Meu Deus, oh Pai, te castorranas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha que igreja top. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo, vocês trabalham muito, e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que vocês colocaram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores ou mentirosos, ou seja, falsos apóstolos, falsos mestres. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, ou seja, uma igreja forte que persevera e não tem desfalecido. Meu Deus. Olha só, irmão. E não tem desfalecido. Olha o verso 6. Vai continuar falando. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também, ou eu mesmo odeio. Tem outra igreja aí que tolerava essas obras dos nicolaítas, que era prostituição, voltada à sensualidade. Diz aqui não tem não. Nessa igreja vocês não toleram isso. E Deus falou, eu também não tolero. Só que o Senhor fala assim, olha, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui que eu quero acabar, irmão. Isso também é pecado. Pensa numa igreja que tinha tudo para ser a melhor de todas. Pensa numa igreja que tinha tudo para ser exaltada, porque falou, vocês trabalham bem, vocês servem bem, vocês são fortes, vocês, sabe, têm laços de fidelidade, vocês cuidam uns dos outros, vocês são amigos, são irmãos, vocês suportam o sofrimento, vocês têm conhecimento suficiente, vocês têm conhecimento e revelação suficiente para julgar falsos mestres e falsos apóstolos. Vocês têm uma sensibilidade tão grande que não há espíritos de sensualidade, Jezabel, nicolaítas, Balaão no vosso meio. Porém, eu tenho contra vós que abandonaste o primeiro amor. Falta em vós paixão, falta em vós lágrimas, falta em vós gana, vontade pelas minhas coisas. Você está entendendo isso? Sabe o que o Senhor está falando? Não há mais lágrimas no vosso meio. Vocês fazem tudo muito certo. Vocês chegam a ser legalistas porque conhecem todas as coisas. Vocês são zelosos. Eu gosto disso, do zelo que vocês têm pela palavra. Mas vocês são frios. Não há lágrimas. Não há lágrimas. Não há lágrimas, não há paixão. O culto de vocês é mecânico. Vocês aplaudem quando mandam aplaudir. Vocês cantam quando mandam cantar. Vocês vão porque são obrigados a ir. Mas o Senhor falou, falta gana, falta desejo. E olha o que Deus está falando, verso 5. Lembre-te, pois, da onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que para mim e para você, caído é quem bebe. Para mim e para você, caído é quem prostitui. Para mim e para você, caído é quem rouba, é quem mente. Caído é quem está no vício. Eles são caídos mesmo. Mas para Deus, caído também é quem perdeu a paixão. Ou seja, o Senhor está dizendo, você que não chora mais, você que não chega mais no culto para me adorar, você que não dobra mais os seus joelhos, você que quando aplaudem você não consegue, você que quando celebram você está frio, o Senhor está falando, você caiu, cara. Você está caído. E talvez você seja uma dessas pessoas que estão no último fio, respirando por aparelhos, quase em morte espiritual. E o Senhor diz assim, eu te aconselho que hoje,
te arrependa-te, ou seja, porque você está em pecado. Volte ao lugar onde caíste. Volte ao tempo da sua vida que isso começou a ser uma rotina. E volte ao princípio das primeiras coisas. O Senhor está dizendo assim: eu quero uma igreja que me deseja. Eu quero uma igreja que conta os minutos para chegar na minha presença. Eu quero uma igreja que ora, não é no domingo, na quinta, que ora todos os dias. Eu quero uma igreja que me deseja. Eu quero uma noiva que me espera, que me ama, capaz de levantar os braços, de chorar, capaz de se entregar. Eu oro que nessa noite sejamos batizados, irmãos, de amor, como fomos batizados em amor no culto passado, amor por vidas, que sejamos batizados por amor pelo Senhor nessa noite. Que volte a arder no nosso ser a paixão por Ele, o entendimento de que eu nasci para adorá-lo, de que eu nasci para servi-lo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre depois de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meu Jesus. Conectamos com a semana passada. Isso é a minha vida, conexões. Existe um tempo e um procedimento. O Senhor está dizendo: existe um tempo e um procedimento. Novamente. E o próximo versículo vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, olha para mim. Estamos agora num momento profético. Todas as vezes que essa palavra apareceu na Bíblia, quem tem ouvidos, ouça. No dia seguinte algo muito terrível aconteceu. O Senhor está dizendo agora: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou dando a chance agora, nesse momento do arrependimento. Eu estou dando a chance nesse momento agora, de se você voltar para mim e te arrepender da tua frieza, do lugar onde você esqueceu que eu sou o teu marido. Marido e esposa, irmãos, não vivem como amigos, vivem como marido e mulher, ou seja, tem intimidade. E o Senhor nos chama de volta à intimidade, de volta ao lugar onde tudo é perfeito, do lugar onde servir a Deus é aquilo que sustenta a nossa alma, o nosso ser. Seus olhos secos vão voltar a ter lágrimas, seus joelhos enrijecidos vão voltar a se dobrar, sua garganta fechada vai voltar a glorificar ao Senhor. Suas mãos que não se levantavam vão voltar a se levantar para adorá-lo, porque a paixão precisa voltar para a igreja. Essa igreja tinha tudo para ser perfeita, porque não havia pecado nela. E quando ela achou que então estava provada, o Senhor falou: o que pega em vocês é frieza, porque para mim não serve. Eu quero filhos e filhas queimando na minha presença, apaixonados por aquilo que eu sou.